Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 10 e o tema é: o Senhor Jesus cura hoje. Claro, meus irmãos, Jesus cura hoje, Jesus continua curando, só que infelizmente, pela falta de oração da nossa parte, pela busca da presença de Deus para nós obtermos o poder mais na presença de Deus, infelizmente nós temos dificuldades, estamos dificultando, vamos dizer assim, a ação do Espírito. Nosso, irmãos, é nós? É claro que é nós. Porque a mesma coisa que Jesus fazia antes e até a igreja primitiva, Deus poderia fazer hoje, meus irmãos. Deus pode fazer hoje, Ele pode todas as coisas. E às vezes Ele age pela sua infinita misericórdia, porque o homem, principalmente o homem do século 21, ele tem deixado muitas coisas de Deus de lado e tem se apegado a coisas que não convêm. Porém, a nossa lição, nosso textuário que está em Salmos capítulo não, porque Salmos não tem capítulo nem versículo, mas Salmo 103, vamos colocar, versículo para nós nos situarmos melhor. Salmo 103, versículo 3 diz assim: é Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Irmãos, quem sara e quem faz e quem perdoa é Jesus. É claro, aqui está falando da cura física e da cura espiritual. Jesus não somente cura o nosso físico, mas Ele cura o nosso espiritual também. A verdade prática: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Quando Jesus quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele leva sobre si todas as nossas dores, as nossas doenças. É claro, meus irmãos, está se refletindo na nossa vida numa questão de saúde, numa questão de bem-estar físico. E isso que Jesus quer que nós venhamos viver também. É um bem-estar físico, um bem-estar, meus irmãos, espiritual, porque Jesus, claro, não é somente cura física, mas muito mais, até a gente pode dizer, cura espiritual. E aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Isaías capítulo 53, do versículo 4 ao 6, e Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí vai dizer do restante que, mas Ele foi ferido, né? Pelas nossas pisaduras, pelo nosso pecado, pela nossa iniquidade. Ele foi, Jesus aqui, claro, o profeta Isaías está falando de Jesus. Tudo que Jesus passou, meus irmãos, era nosso. Tudo que Jesus carregou na cruz e os pecados, as enfermidades, tudo, era tudo nosso. Jesus não cometeu pecado, Jesus não fez nada na sua vida, ele não pecou para sofrer aquela aflição. Quem pecou fomos nós que pecamos. Então Ele levou sobre si toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento. Por isso que nós vemos a palavra de Deus falando, se eu não me engano no livro do Apocalipse, que no céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá nada disso. As dores são essas aqui. Então Jesus é aquele que transforma o homem. É claro, meus irmãos, vai dizer que nós nunca vamos ficar doentes? Claro que vamos ficar doentes, né? Mas mesmo mediante a doença, mesmo mediante a aflição, mesmo mediante algumas coisas que Deus às vezes permite, porque estamos neste mundo, nós temos paz com Deus, nós temos paz em Deus. E essa dor, que poderia ser um medo terrível de morrer, não é tão terrível assim, no sentido daquele que sabe que Deus existe. Por quê? Porque ele entende, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela entende que se Jesus quiser curar, Ele cura. Mas se Jesus não quiser curar, Ele não cura. Que Jesus quiser levar ou dar o livramento de morte, Ele dá. Mas se Jesus quiser levar para si, Ele leva. Ou seja, a nossa vida está totalmente na direção e na presença de Deus. Então aqui em Mateus, capítulo 8, e chegando à tarde, trouxeram-se muitos endemoniados, e Ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Nessa passagem, vai dizer que Ele curou todos os que estavam enfermos. Mas Jesus, meus irmãos, nós sabemos que Jesus não curou todas aquelas pessoas. Não porque Ele não tivesse essas pessoas, não nessa parte aqui. Mas quando nós vemos aquele homem paralítico no tanque de Betesda, Jesus só cura aquele homem. Jesus não cura mais ninguém ali. Então não que Jesus não tivesse poder para curar aquelas pessoas.
Mas muitas vezes Jesus encontra uma pessoa e cura aquela determinada pessoa. Não porque Jesus ama mais esse ou ama mais aquele mesmo. Não é isso. É porque Jesus sabe da nossa necessidade. Aquele homem não tinha ninguém para colocar ele quando o anjo, né, que alguns dizem que é história, mas a Bíblia está falando que o anjo vinha lá e movia as águas, descia um determinado tempo, movia as águas e o primeiro que se lançasse ali era curado. Mas aquele homem não tinha ninguém. E nós não sabemos exatamente qual é a vida daquele homem, qual foi o passado dele. Mas aqui na nossa introdução, assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Aí que tá. Irmãos, é interessante porque nós queremos a manifestação do Espírito Santo de Deus na igreja. Nós queremos ser usados por Deus todos os dias para curar, para libertar, através da nossa vida. Claro, não somos nós que libertamos ninguém e curamos ninguém, com certeza. Mas nós queremos que esses dons, que o Espírito Santo de Deus possa nos encher, possa nos dar esses dons através das misericórdias do Senhor, para nós exercermos esses dons. Mas nós não queremos buscar a Deus, como nós falamos, como foi a lição de número 9. Viver um fervor espiritual, orar pelos enfermos, é que as pessoas venham ser curadas. Ver a manifestação do Espírito Santo no sentido que as pessoas são libertas, que as pessoas são resgatadas do pecado, mas nós somos os culpados de muitas vezes essas coisas não estarem ocorrendo na igreja. E aqui na parte 1, a saúde pública no Antigo Testamento. Aqui vai falar da questão, na nossa lição aqui, nessa primeira, principalmente nesse tópico aqui, a questão da saúde pública no Antigo Testamento, né? Que era bem regrada, porque, claro, não tinha médicos, o povo no deserto, mas não tinha como ter um consultório médico, um consultório odontológico, não tinha. Então nós vemos em Israel a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte, né? O que parte que o povo deveria fazer, meus irmãos? Tudo aquilo que Deus falou, eles deveriam colocar em prática para ter a saúde em dia, né? Em dia. E aqui na parte 2, a prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável, a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Então, é claro, meus irmãos, às vezes as pessoas têm uma determinada disfunção, alguma coisa nessa questão, mas, irmãos, todos nós temos que cuidar da nossa saúde. Não estou dizendo que nós temos que voltar lá no livro do Levítico, que nós temos que comer isso, que você não pode comer aquilo, não é isso, irmãos. Mas nós temos que ter a nossa saúde alimentar em dia, a nossa saúde física em dia, claro, uma vai contribuir com a outra, e também a nossa higiene em dia. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar deste corpo, porque é o único que nós temos, não tem outro. Então, se a pessoa puder fazer um exercício físico, não se matar numa academia, não é isso que a Bíblia nos ensina, mas cuidar da saúde, uma caminhada, um alongamento antes de começar o dia, e isso, meus irmãos, contribui muito para nós conseguirmos ter um corpo mais funcional. E também na questão de se alimentar, né? De se alimentar. Eu, particularmente, estou cortando muito isso. Eu estou falando muito doce, chocolate, eu gosto muito. Porém, eu estou cortando muito isso. Muito. Do que eu comia antes, hoje eu como 20%, às vezes dá uma recaída, 30% do que eu comia antes, né? Por quê? Porque eu estava vendo que estava dando problema. Eu poderia até ter uma diabetes, né? Se continuasse nesse ritmo, porque a gente já não está em uma certa idade para ficar abusando de certas coisas. Já não perco tanta energia como eu perdia quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era até mesmo jovem. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde alimentar. Nós sabemos que tem coisas que não fazem bem. Mas até você comer um lanche, alguma coisa assim, claro, de vez em quando, né? Mas tem pessoas que têm esse hábito continuamente. Eu não estou dizendo que você pode comer aquilo ou não comer isso. A questão é, o que faz bem e o que faz mal? Essa é a questão. O que está te fazendo bem e o que está te fazendo mal? Então, aqui Deus, com o povo de Deus, se preocupava com essa questão da saúde alimentar daquele povo.
da saúde alimentar não, da prevenção de doenças daquele povo, né? E nós, como nós fazemos isso, nós estamos prevenindo alguma doença. Mas você vai dizer, mas eu conheço pessoas que se exercitavam e de repente deu um infarto e morreu. Claro, mas isso é uma exceção à regra. Isso é uma exceção, não é uma regra. Agora, a regra é, pessoas que comem qualquer coisa, não tem um horário de alimentação correto, não tem um horário, não tem exatamente uma dieta, uma disciplina alimentar correta, tem uma tendência maior de ter os seus vasos sanguíneos entupidos e pode ter um infarto. Tem pessoas que, é claro, é a genética, mas se a pessoa não se cuidar, ela pode sim adquirir doenças terríveis para a sua vida. No Novo Testamento, as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia de saúde estava na obediência, né? Então nós vemos que antigamente, como não tinha exatamente assim, né? Como nós já falamos, um consultório dependia de Deus, eles deveriam ouvir aquilo que Deus estava direcionando a eles para que eles não viessem sofrer doenças. Claro, meus irmãos, as pessoas ficam doentes, mas não sofrer no sentido de buscar aquela doença para si, né? De desejar aquela doença para si. É claro, estamos vivendo um tempo de pandemia, as pessoas estão preocupadas com isso. Eu acho bom as pessoas usarem máscara, álcool em gel, se desinfectar e tal, aquela coisa, até que é bom, porque evita até de você ficar gripado. E claro, ter uma alimentação balanceada com vitamina C também para não ter, porque essa mudança de temperatura brusca, ela contribui e muito para que nós venhamos ter algumas doenças. Então, a alimentação é importante para que nós não venhamos ter algumas doenças. Mas aqui, o Novo Testamento, as curas de Jesus, nós vemos que Israel dependia muito de Deus, né? Claro, eles deveriam fazer aquilo que era da vontade de Deus, para que não viessem a contrair doenças. Mas aqui continuando, no entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos. Jesus se compadecia dos enfermos. Aqui nós vemos no Novo Testamento. Se compadecia dos enfermos, claro, meus irmãos, daquelas pessoas mais pobres, porque já existia médicos na época de Jesus. Já existia pessoas que entendiam de medicina na época de Jesus. Porque antigamente as pessoas se curavam com ervas, com coisas que se curam até hoje. Só que hoje é industrializado, porque onde os irmãos acham que eles encontram substância para fazer determinados remédios? É na natureza. E o que o homem faz? Procura na natureza. O índio, ele procura a sua cura onde? Na natureza, com ervas, com plantas, e faz um chá e faz alguma coisa para curar determinadas coisas. Então as pessoas de antigamente, elas têm noção e têm entendimento do que é medicina, né? E medicina no sentido de ter uma cura, né? Claro, determinadas coisas que são mais assim, claro que não pode ser curado em casa. Mas nós vemos que Jesus, ele se compadecia dessas pessoas que não tinham condições, muitas vezes, de se consultar com o médico. E aqui, parte 2, a cura divina como parte da salvação. Jesus, meus irmãos, ele cura a nossa vida, sim, ele cura, para nos mostrar o seu poder, para que nós venhamos entender o plano da salvação. Aqui na parte 1, salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor de seu povo. Como? Ser salvo da doença, ser salvo de um acidente, ser salvo de poder até através de alguma coisa ser morto. Mas a salvação a gente entende também que é aquilo que Deus vai nos trazer o quê? A sua presença mais íntimas, quando nós o quê? Morarmos com Ele na glória. E correndo aqui um pouquinho, a cura divina, a declaração de fé da Assembleia de Deus define a cura divina como um ato de soberania, graça e misericórdia divina que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Então nós, pentecostais, nós aceitamos e acreditamos na cura divina. Claro, meus irmãos, a pessoa vai ao médico, não é que está tirando a fé em Deus pelo fato de ir ao médico, não é isso. A pessoa tem que ir ao médico se consultar. E se o médico der jeito, que bom, ele deu jeito. Mas tem coisas que o médico não dá jeito, ou não dá para a pessoa ir para o hospital, e Deus entra com providência. É assim como acontecia a cura divina na época de... Nós vemos muito bem aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela gastou todo o seu dinheiro, tudo aquilo que ela tinha, suas posses, nos médicos, e ninguém resolvia seu problema. Estava há 12 anos daquele jeito. Quando não tinha mais nada que ela tinha, provavelmente era uma mulher de posse, o que aconteceu? Jesus veio
e curou ela. Quando ela não tinha mais possibilidade, Jesus veio e curou ela. Aqui na parte 3, a salvação e cura. A obra de Jesus é completa e a expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas. A cura espiritual geralmente precede a cura física, ou seja, a pessoa, claro, está com uma cura física, atinge, claro, a vida espiritual. Estar com a vida espiritual doente também atinge a pessoa, o físico da pessoa, ou até mesmo o emocional, melhor dizendo. Então, a salvação e a cura, irmãos, não está falando de salvação de morar na eternidade, porque muitas pessoas são curadas e só apenas querem ser curadas, não querem ser salvas, né? Mas se nós deixarmos, Deus, ele vem e faz uma obra completa na nossa vida. Nós temos que ser curados por Deus e também viver essa fé que outrora nós conseguimos ser curados. E buscar ela, e buscar estar na presença de Deus para cada dia mais estar com Deus e fazer a vontade de Deus, e que isso venha se revertir na nossa vida como poder, não como aquele momento que Deus curou aqueles homens e só voltou, acho que foi 1 ou 2, para agradecer, o resto só queria ser curado, e como a gente vê na igreja hoje. Parte 4. Isaías, o Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo Jesus para a cura física, em Cristo para cura física e espiritual. Então Jesus, o Isaías falando acerca de Jesus, vai colocar acerca de Jesus como ele levando a nossa cura física e a nossa cura espiritual, porque ele que pode nos curar, ele que pode nos abençoar. Claro, o médico, Deus deu entendimento para o médico, para que através do médico as pessoas também possam receber a cura. Mas sempre é Deus que está operando. Parte 3, a cura divina e os desafios atuais. As doenças. Irmãos, as doenças traz muito sofrimento para a humanidade, né? Mais uma vez, a gente está vendo as pessoas desesperadas, não somente fisicamente, mas também psicologicamente, através desse negócio de pandemia. Então, as doenças, o crente pode ficar doente. Como eu disse no começo, o crente pode até morrer daquela doença. Mas Jesus não cura, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Não, meus irmãos, mas a questão é que se Deus quiser curar, Ele cura. Mas uma coisa que Deus dá mediante a tribulação é paz. Nós temos que ter paz. A paz cura tudo. Porque pessoas que estavam doentes numa cama, nós já ouvimos um testemunho de a pessoa estar em paz. Deixa eu ir, que eu estou melhor assim. E a pessoa sabe que vai morrer, e não é que ela deseja a morte, mas ela sabe que é melhor estar com Cristo do que estar nessa vida vivendo certas situações. Parte 3. Não confundir doença com opressão, com possessão maligna. Irmãos, nós não podemos confundir uma pessoa que às vezes está doente, uma pessoa às vezes que está passando por um transtorno psicológico, com uma pessoa que está com possessão maligna. Às vezes a pessoa sofreu um trauma, sofreu alguma coisa, e ela tem alguns distúrbios mentais. Isso não quer dizer que a pessoa está possessa. Claro, existem possessões malignas nesse sentido, existe sim. Mas existem coisas que podem ser tratadas, né? Como muito no começo do século XX, se tratavam pessoas com transtorno psicológico, com choque, com muita coisa, e viram que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Não trazia cura, só trazia mais transtorno para as pessoas. Então, claro, a medicina evoluiu, como Deus permite que a medicina evolui, para quê? Para dar uma assistência para nós, seres humanos. Amém? E a nossa conclusão, precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito nesse canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.